Olá, sejam bem-vindos ao painel de notícias. Nesta edição, vamos abordar questões que chegam à Justiça Federal da Primeira Região envolvendo povos que, apesar de terem exercido um papel fundamental na formação cultural e étnica da nossa nação, ainda precisam recorrer à Justiça para fazer valer os seus direitos. É agora, não sai daí! Justiça Federal concede a estudante o direito de permanecer em curso sem passar por avaliação heteroidentificadora. TRF1 assegura a povo Yanomami o direito de sepultar, segundo suas tradições, indígenas vítimas da Covid-19. Começa agora. Fica comigo. A Lei Áurea foi assinada em 1888, com o propósito de abolir a escravidão no Brasil, o último país no mundo em que ainda persistia o regime escravagista de negros. O problema é que mais de um século se passou e a população negra ainda sofre com a marginalização. Políticas públicas implantadas no Brasil pretendem surtir efeitos compensatórios. Mas será que o sistema de cotas, por exemplo, tem o poder de combater desigualdades raciais e sociais? Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Fátima Uchoa. Os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI e começaram a trazer africanos para o trabalho escravo, principalmente nas plantações. Lá se foram mais de 300 anos de escravidão da população negra. Até que em 1888, com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio, veio a abolição. Uma possibilidade de universalização da cidadania no Brasil. O problema é que a lei não foi suficiente para reparar o período sombrio de injustiças que envergonha a humanidade. A professora de História e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães Pinto, resume o arcabouço histórico sobre a legalização da liberdade dos negros no nosso país. A gente chega ao 13 de maio com um quantitativo muito grande de gente negra livre e liberta e uma parcela minoritária ainda de gente negra escravizada. Isso não faz com que a lei de 13 de maio seja relevante, porque efetivamente nós estabilizamos, a ilegalidade da escravidão no Brasil. A partir daí, toda e qualquer experiência de submissão de pessoas a trabalhos forçados passa a ser objeto de questionamento, até mesmo jurídico. Apesar de a escravidão ter se tornado ilegal há 137 anos, a exclusão social e econômica de parte da população negra persiste até os dias atuais. Para tentar compensar e dirimir as desigualdades raciais e sociais, o Brasil adotou políticas afirmativas, como a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para os negros. Essa iniciativa consta da Lei 12.990 de 2014, a chamada Lei de Cotas, cuja validade de 10 anos teria expirado no ano passado, mas em decisão do Supremo Tribunal Federal foi prorrogada até que o Congresso Nacional aprove nova norma sobre a matéria. E o STF fundamentou entre os argumentos que o fim da vigência dessa ação afirmativa, sem avaliação de impacto e de eficácia na redução das desigualdades raciais e as consequências da descontinuidade dos resultados já alcançados, afrontam regras constitucionais que visam a construção de uma sociedade justa e solidária, livre de disparidades sociais e de preconceitos de raça, cor e outras formas de discriminação. Assim, pela decisão do Supremo, as cotas raciais devem continuar sendo observadas. Universidades públicas federais também estão inseridas no sistema de cotas com a reserva de 50% do total das vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Mas cada instituição pode fixar regras à parte nos editais de reserva de vagas, entre as quais a que estabelece a análise posterior dos candidatos que se autodeclararam pretos e pardos, um trabalho feito pelas chamadas bancas de heteroidentificação ou comissões de comprovação e validação. Ainda segundo a doutora Elizabeth Costa, há particularidades sobre as quais os avaliadores de heteroidentificação devem estar mais atentos.
você tem negros com traços fisionômicos, como nariz, boca, bastante afilados, que é um padrão diferente do que você espera desse modelo um pouco estereotipado do que é o negro, que é um rosto bastante arredondado, nariz largo, boca grande e tal. No entanto, os avaliadores, eles vão se capacitando para este olhar. Mesmo sendo necessárias nessas hipóteses, as avaliações devem sempre garantir a ampla defesa e o contraditório a quem tenha sido desclassificado nessa etapa do concurso. Foi o que definiu o STF ao reconhecer a legitimidade constitucional da heteroidentificação como critério para a seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras. Só que o procedimento deve estar expressamente previsto em edital, como ressalta o advogado Paulo Henrique Queiroz. O edital, ele faz lei entre as partes. Quem são as partes, né? São a administração e os candidatos em um certame público. Portanto, o edital, ele rege aquele sistema de seleção. Ele rege impondo direitos e deveres para ambas as partes, de modo que nenhuma das partes pode extrapolar o que está disposto no edital. Num caso em que o edital não previa a etapa de heteroidentificação, a Justiça Federal foi acionada para decidir a demanda entre a Universidade Federal do Maranhão e uma candidata que concorreu ao vestibular pelo sistema de cotas raciais da instituição. A estudante se autodeclarou negra e só após 3 anos cursando a faculdade de Direito foi convocada para passar pela análise dos heteroidentificadores, algo que atentou contra o princípio da vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital é um princípio administrativo, né? O princípio administrativo que intenta fazer com que haja segurança jurídica para ambas as partes, que tanto o candidato não seja surpreendido com regras que extrapolem o edital, quanto a administração que fica protegida no sentido de ter a sua autonomia preservada dentro daquilo que está posto naquele edital. Todos os interessados, também os órgãos de controle, eles podem intervir e questionar judicialmente aquelas regras internas que estejam eventualmente extrapolando o regramento jurídico que versa sobre aquele tema que está sendo disposto no edital. Na decisão que concedeu o direito de a estudante permanecer no curso sem passar por avaliação heteroidentificadora, a 5ª turma do TRF da Primeira Região considerou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se o edital estabelece que a simples declaração habilita o candidato a concorrer às vagas destinadas a negros e pardos e não fixa os critérios para a aferição desta condição, não pode a administração, posteriormente, sem respaldo legal ou no edital, estabelecer novos critérios ou exigências adicionais, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital. A possibilidade de ingresso em universidades e cargos públicos por meio do sistema de cotas raciais é apenas um dos mecanismos até então adotados, assim como o de abertura para negras e negros ocuparem cargos de poder, como esclarece a professora Ana Flávia. Efetivamente, as pessoas que ocupam esses postos de trabalho, elas têm oportunidade de existirem falando sobre suas experiências, trazendo à tona, né, os limites dessas trajetórias. E não só estando nesses lugares numa chave de uma gratidão obrigatória que impeça que essas pessoas problematizem e façam avançar essas medidas. Apesar de conquistas alcançadas ao longo dos anos, ainda há muito a se trilhar para que o Brasil cumpra os propósitos constitucionais de igualdade plena a todos, sem distinção de qualquer natureza. Nós não vamos resolver os problemas do racismo no Brasil só colocando pessoas negras para se fazerem presentes em espaços que foram construídos pensando na sua ausência. A dinâmica de ocupação dos espaços, ela vai ter que ser repensada. Porque senão a gente mantém um lugar de coadjuvante, um papel de coadjuvante, para sujeitos que devem ser entendidos como protagonistas.
Na época da Covid-19, muitos de nós tivemos que nos separar de entes queridos de diversas formas. Entre os povos indígenas foi ainda mais impactante. Houve casos de vítimas da doença que acabaram sendo sepultadas longe das suas comunidades e das tradições que envolvem essa despedida. Uma questão assim chegou ao TRF da Primeira Região, que determinou a devolução dos restos mortais de indígenas vitimados pela Covid, possibilitando a realização dos rituais fúnebres pelo povo Yanomami. Confira na reportagem de William Nascimento. Guarani, Ticuna, Macuxi, Yanomami, Terena, Guajajara, Chavante, Potiguara e Pataxó. Esses são apenas alguns dos povos indígenas que ocupam o Brasil desde muito antes da colonização portuguesa. Esses povos reúnem, segundo o IBGE, cerca de 1.700.000 indígenas, a maioria na Amazônia Legal, que abrange o norte, parte do nordeste e do centro-oeste. O estado do Amazonas concentra 29% dessa população, mais de 490 mil pessoas. A luta indígena por direitos é antiga e contínua. Muitas comunidades enfrentam expulsões de suas terras por fazendeiros e grileiros, violência, exploração sexual e invasões de garimpeiros e madeireiros ilegais. O cacique Ilson Nuquinin, líder de uma aldeia que conta com 26 famílias na fronteira do Acre com o Peru, fala sobre as principais dificuldades dos povos indígenas. O nosso povo, não somente o povo Nuquinin da aldeia Campo, mas todos nós indígenas que estamos precisando de ser reconhecido, demarcado no nosso território, nós precisamos porque nós já preservamos a natureza. E hoje o que nós vemos falar muito é de mudanças climáticas. E eu quero perguntar para todos, falar aqui para vocês, quem que mais protege a natureza? Você fizer uma pesquisa, vai estar lá, os povos indígenas. A resistência indígena vai além de protestos e acampamentos. Em muitos casos, chega ao judiciário, que responsabiliza quem viola os direitos fundamentais dessas populações. Um caso emblemático julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região envolveu 2 adolescentes e uma criança Yanomami. Vítimas da Covid-19, por razões sanitárias, eles foram enterrados em Boa Vista, capital de Roraima. O povo Yanomami vinha lutando junto com o Ministério Público Federal para garantir o retorno dos corpos à comunidade. O caso teve decisão favorável já na primeira instância da Justiça Federal em Roraima, mas a União recorreu e a questão foi apreciada pelo TRF da Primeira Região, que confirmou o pleito dos indígenas, determinando a devolução dos restos mortais e possibilitando a realização dos rituais fúnebres pelo povo Yanomami. O juiz federal convocado João Paulo Piropo, relator do processo no TRF1, lembra o contexto de incertezas da pandemia. Incertezas em termos de conhecimento científico mesmo acerca das causas, efeitos, consequências da Covid-19. Eu me lembro que quando a gente perdia um familiar ou um amigo, muitas vezes não podia nem sequer fazer o enterro, né? E foi nessa circunstância que surgiu esse processo, que é datado de 2020, lá em Roraima, envolvendo 3 crianças e um adolescente Yanomami. Uma situação parecida é vivida por Edileuda Xanauaua, liderança indígena da terra Morada Nova, no Acre. Durante a pandemia, ela perdeu os avós e ainda tenta recuperar os corpos para realizar os rituais da tradição. Hoje nós temos esses 2 casos de 2 Xanenama, que foi o meu avô e a minha avó, que faleceram. Então, no nosso meio social, acontece que se nós enterramos o nosso ente querido distante de nós, significa que ele está perdido. E a nossa ancestralidade, ela acredita na espiritualidade, que ele estando ali perto, se tem uma família, se tem alguém do povo doente, a gente pede que ele venha, visita, faz a cura. Então, se ele está distante, a gente não tem como fazer essa ligação. Para o procurador Felício Pontes, a decisão do TRF1 é um marco no reconhecimento da diversidade cultural do Brasil. Eu vejo como algo extraordinário, porque ele faz com que a cultura dos indígenas, desses 305 povos indígenas no Brasil,
possa ser vista como algo que deve ser respeitado pela sociedade dominante. Então, quando a justiça dos brancos, como eles dizem, faz com que haja o respeito a essa cultura dos povos indígenas, isso serve de exemplo, serve de precedente muito forte para que em outros casos similares isso também aconteça. E eu acho que esse é o primeiro impacto que esse julgamento deu, foi no sentido de que, olha, nós devemos respeitar a cultura desses povos, que é diferente da cultura da sociedade dominante. O magistrado João Paulo Piropo completa. É possível, sim, proteger essa questão dos direitos culturais, né, do povo Yanomami, que também é constitucionalmente protegido pelo artigo 231 da Constituição Federal, preservando os rituais fúnebres dessa importante comunidade indígena, determinando o translado dos corpos para as aldeias de origem. Esse foi o painel de notícias com decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E na semana que vem estarei de volta com o próximo programa. Tchau!